Telescópio de número 139. Estamos juntos pela 139ª vez e eu dou as boas-vindas ao nosso case de sucesso, Andréa Santos. Tudo bem, Andréa? Esse case de sucesso hoje vai precisar de uma ajuda de coaches aqui hoje. Mas é isso, sempre muito bom estar com vocês, meus amigos. E mais do que o Lucas já em 2024. Tá de goleada já, E também ele que não vende cursos no Hotmart, porque distribui seu conhecimento e graça aqui no Telescópio. Rodrigo Quinta. Distribuo meu conhecimento e graça de graça. De grátis. Segundo os meus amigos, não sei ganhar dinheiro, não nasci empreendedor e eu surfo a onda errada sempre, é isso. Os caras estão pegando a onda. Você tá na pororoca da pobreza. Exatamente, eu tô sempre na marola, os caras estão... Eu acho que é essa, pronto, aí vem a onda melhor atrás. É isso. Sempre um caldo. Eu sou o antagonista dos coaches. Muito bem, muito bem, muito bem. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Essas palavras podem soar de formas diferentes se ditas por um missionário encarcerado e perseguido ou por um coach de sucesso em um palco iluminado. A cultura coaching, que vem crescendo há anos, usa muito da estética religiosa dos evangélicos, mas vemos crescer também um movimento avesso, igrejas sendo influenciadas ou até mesmo inspiradas pelos coaches que arrebanham multidões. Hoje a gente tem a alegria de receber o jornalista e teólogo Ranieri Costa, autor do livro Teologia Coaching, a ilusória ideologia de que nascemos só para vencer. Muito obrigado, Ranieri, por aceitar o nosso convite de conversar conosco. Prazer é meu estar aqui, batendo esse papo com vocês. Obrigado, Hernani, Rodrigo, Andréa, pelo convite, pela recepção. Vamos lá, vamos bater um papo aí sobre essa cultura, sobre essa ideologia, sobre esse discurso que está cada vez mais conquistando adeptos ao pico da montanha. Vamos subir a montanha hoje dessa... Vamos, preparem suas botas e vamos. A gente... Não, porque você é um vencedor, o frio não te alcança. Ele já acabou, meio que o título do livro é quase que um Papai Noel não existe, né? Assim, nós não nascemos para vencer? Como assim? O título já é anti-coaching, né? Já entrega. Como é? Como assim eu não sou Não sou filho do rei, não sou cabeça, não sou calma. Claro que era só eu segurar minha coroa, que era princesa. Mas um dado estatístico só é que a gente gravou em 2020, fica a indicação aí para você quiser voltar no tempo e nos ouvir, 4 anos mais jovem. Em 2020 nós gravamos sobre teologia. Teologia Influenciadora foi o programa que a gente lançou em 2020, e o dado curioso é que esse é o programa mais ouvido de 2020 do Telescópio. E se você acha nosso podcast não é tudo isso, em 2020 a gente teve convidados em sequência: Ed René, Marina Silva, Duca Tambasco e Antônio Carlos Costa. E tivemos os Avengers, e foi o ano que veio a Nauzira também, lembrei agora. Foi. A gente teve os Avengers Gospel, mas o programa mais ouvido foi Teologia Influenciadora. Não, eu quero fazer uma correção. Não são os Avengers Gospel. São os Avengers da TMI. Da TMI, né? Avengers Gospel é Silas Malafaia, Marco Feliciano. Eles não puderam, a agenda estava cheia. Mas, Ranieri, vocês tiveram uma queda importante no nível de convidados, né? Não. Jamais se deprecie. Não diga isso. Eu não sei quais podcasts que você já foi também, porque eu poderia falar a mesma coisa. Já fui no Bibo. Fala, porra, o cara foi foi no irmãos.com, Mas, Ranieri, você acha que esse dado que eu falei é algum indicativo? Porque a gente conversou sobre isso há bastante tempo atrás, 4 anos. Não sei quando você começou a sua pesquisa, você pode até falar um pouquinho pra gente, mas você acha que isso já é um indicativo sobre a relevância dessa teologia coaching, como você chamou no seu livro, na nossa cultura evangélica? Eu comecei a pesquisa em 2021, pandemia rolando, tava tudo tranquilo, falei, vou fazer mestrado, tá bem favorável, filha pequena, morando em cidade desconhecida, vou para o mestrado estudar teologia coach, estudar o que esses discursos estão, na verdade, escondendo dos ouvintes, porque
eu já percebia esse fenômeno há bastante tempo, por isso eu acredito que o fato de vocês terem tido uma audiência significativa quando trataram do assunto não foi mera coincidência. É de fato algo que interessa as pessoas, há uma curiosidade. Primeiro porque o pacote costuma ser atrativo, né? É um embrulho bonito, assim, é um embrulho atraente aos olhos, aos ouvidos. E quando eu decidi escrever o projeto de mestrado caminhando nessa direção, é porque eu me incomodava muito de perceber que esse discurso ele estava penetrando com muita rapidez e de forma muito abrangente nas igrejas. Então eu lembro de uma vez eu estar sentado ouvindo o pastor pregando e o pastor soltou lá uma frase, né? Olha, você é a soma das 5 pessoas que andam com você. Então você precisa escolher quem vai andar com você, porque você vai ser o resultado dessa soma. E eu olhei aquilo, me incomodei, né? Isso faz tempo. Mas aquilo me incomodava, porque já tinha esse reflexo desse discurso meio que de autoajuda, meio que de sucesso, meio que de teologia da prosperidade, mas de uma forma um pouco diferente, nova. E eu fazia a conta dos discípulos de Jesus, né? Os 5 que andavam com ele ali, os mais próximos, os 12. E eu falava, caramba, o resultado daquilo ali não dá muita coisa, né? A soma ali, quando você soma os 12, não dá uma coisa assim, um coeficiente extraordinário de gente, né? Fora da zona de conforto, essa parada toda, né? Então, esse discurso ter entrado na igreja me incomodou e a gente tem percebido que está aumentando a influência, está aumentando o número de pastores que estão aderindo a esse discurso, está aumentando o número de igrejas que estão transformando seus cultos em palestras motivacionais, todos os sentidos, né? Desde estrutura mesmo, de visual, de estética, porque o coach tem um lance da estética, mas para o discurso propriamente dito, para a mensagem que é falada, para a ambiência do lugar que é preparado para ouvir essas pessoas. Então, é um grande indicativo que vocês tiveram essa audiência lá atrás, e foi algo que eu comecei a observar mais ou menos por volta de 2020, 2019, que eu falei, tem alguma coisa acontecendo aqui que eu queria mergulhar nisso, quase que um mergulho kamikaze, suicida, né? Um lance meio masoquista de sofrer, porque foi... Depois a gente posso até falar sobre isso, mas foi muito sofrido ficar 2 anos vendo vídeo de coach todos os dias, o dia todo. Nossa. Eu vejo o corte do Pablo Marçal, já me dá já dá uma náusea. Agora você imagina 2 anos fazendo isso. Mano, na boa. E o pior, sabe o que é o pior? Que eu fiquei 2 anos fazendo isso, eu fui em palestra e eu não fiquei rico, cara. Tem alguma coisa errada comigo, entendeu? Você não pegou o código, não peguei o código, não. Cara, na boa, isso ainda... Eu vejo os cortes, me dá raiva, mano, dá vontade de bater. Imagina que você fica... Aqui tem um vídeo dele que esse pra mim, ele mexeu muito comigo. Eu fiquei... Minha esposa falou, nossa, você ficou com raiva. Eu falei, cara, fiquei com muita raiva, fiquei enojado. Eu acho que é um dele fazendo a senhora querendo ficar em pé na cadeira de rodas. Pelo amor de Deus, cara, aquilo ali é demais, mano. E aquilo lá é uma mistura. Aquilo foi em Goiânia. No ano de 2021, se eu não estou enganado. Não, 22. Inclusive, porque depois do meu mestrado, eu comecei a escrever para o UOL, né? Trabalho ali com reportagens para o UOL. Acho que a primeira que eu fiz, assim, a primeira que foi publicada foi sobre o Pablo Marçal. E a gente tratou sobre esse episódio, né? Foi em Goiânia, um evento que chamava os Despertando Generais, ou Generais do Reino, alguma coisa assim. Eu não vou lembrar exatamente o nome, mas era alguma coisa de general. Inclusive eu tenho conhecidos que foram no evento e tal, pagaram uma nota para estar lá. E tinha esse discurso, né, E ele fala depois em uma entrevista que ele fez o que todo cristão devia fazer, que era orar pelas pessoas. O problema não é ele ir orar pela pessoa. O problema é ele querer transformar aquela situação de fragilidade daquela mulher, num grande espetáculo e não perceber que o negócio não estava acontecendo e projetar, que é muito do discurso que eles fazem, a culpa para a plateia. Então, assim, essa mulher não tá andando por causa de vocês que não estão na mesma frequência que eu tô. Então é complicado, né? Mas tem muita coisa. Ele é um cara bom de debate, né? Você vê assim que
esse tipo de cabeça, uma cabeça que ela vai pro debate, assim, ó. Há controvérsias. Eu digo assim, sabe, Ranieri? Porque, assim, por exemplo, eu já vi ele questionado sobre esse episódio. E ele fala, aí ele questionam ele, e ele fala assim, mas o que você viu? Ele joga de volta, entendeu? E aí ele consegue driblar. Aí tem os caras que falam, os caras de retórica, né? Sim. Eles indicam aquele livro lá do Schopenhauer, 35 maneiras de você vencer um debate sem ter razão. Já ouviu esse livro? Schopenhauer? Já ouvi falar. Então, esses caras aí, desses coaches... Primeiro coaching da história seria? Não, na verdade ele faz uma crítica, o Schopenhauer faz uma crítica, né, justamente sobre esses caras que fazem coisas absurdas. Tá gravado, que você, mano, tem como você ser questionado por isso se você não cair num vexame. E eles conseguem driblar isso, e conseguem ainda arrastar multidões. É por isso que eu falo que ele é bom de debate, porque apesar de todo essa chacota, ele continua, mano, ganhando milhões com isso. Então, assim, quando eu olho para um negócio desse... Mas você já viu ele debatendo com alguém... inteligente? Não, mas também... Eu não ia usar exatamente essa palavra, mas era isso que eu queria dizer. Então, mas gente inteligente não vai debater com esse cara. Né? Mas é que é isso, ele nichou um público que vai comprar a ideia dele, independente do absurdo. Se o cara aceita as sandices que ele fala, quanto mais ter que ficar. Então, tipo, ele criou um núcleo pra ele, é até bom essa projeção aí. Porque, por exemplo, eu que não conhecia ele, comecei a ver um monte de corte de coisa bizarra dele. Mas essa cultura do sucesso, da mente forte, da frequência, né? Essas palavras meio místicas que misturam meio pseudociência com o sucesso que ele atribui né? Que ele tem o sucesso. Ele não fala que ele tá rico por causa dos trouxas que compram as coisas dele. Ele fala que é sucesso por causa da mente, da frequência, da visão, né? Ele chega a jogar a culpa para a própria pessoa. E eu não sabia desse elemento aí, Ranieri. A gente tá falando do Marçal, eu sei que, por exemplo, o primo rico lá se converteu, né? O Marçal, ele é cristão também? Ele tem uma profissão de fé ou não? Porque eu não sabia. Ele tem uma afirmação aí, né? Vamos lá. O meu livro especificamente, como eu precisava fazer um recorte, né, para a dissertação, eu foquei no Pablo Marçal e no Thiago Brunet. Tá? Olha, legal, hein? Eu fui para as drogas mais pesadas que tinham disponíveis e o K9 do coach. O Bruno. Eu acho que agora vai chegar o nosso primeiro processo. Que legal. Não, mas ele já ameaçou processar a mim e o meu outro colega jornalista. É mesmo? Já. Vamos lá, deixa eu explicar para vocês. O sonho do Pablo Marçal era de ser pastor. Tá? Isso eu ouvi apurando com gente que era da igreja dele. Era o sonho dele, ele era da igreja da Videira, lá em Goiânia, do pastor Aloísio Silva, eu acho que é esse o nome. Ele, antes de estar na igreja da Videira, ele estava numa igrejinha pequena, ele começou a trabalhar nessa igreja junto com um pastor, fazendo manutenção em computador junto com esse pastor. E olha só, ele e o pastor foram processados, julgados e condenados porque eles estavam roubando senhas dos computadores e desviando dinheiro dos irmãos da igreja. Esse processo que o Pablo, na campanha presidencial, ele alegou ter sido arquivado por falta de provas, na verdade, a pena prescreveu. Então, ele foi condenado. Brasil, né? Recurso. A pena prescreveu e ele não cumpriu a pena. Mas ele sempre foi envolvido com a igreja. Ele sai de Goiânia e vai para São Paulo, porque ele começou a fazer os cursos de coach ali na Videira, como aluno, tentando entrar nesse meio. E ele começa a levar esse processo muito a sério, né? E começa a tentar influenciar as pessoas da igreja a irem juntos. E em determinado momento, todos caminharam junto com ele, mas chegou uma hora que a galera não quis continuar acompanhando e ele falou, então eu vou embora. E ele foi para São Paulo, já estava com os processos rolando em Goiânia, era bom ele sair dali mesmo, né? E aí, até hoje, inclusive hoje ele tem um culto semanal que ele faz no canal dele, acho que é de segunda-feira. Toda segunda-feira tem uma live que é um culto, tem música, período de música, tem palavra que ele que prega. Se eu não me engano, esse evento que essa mulher tentar levantar é um evento religioso. Então, não é que é um evento religioso.
é porque a linguagem do coach, especificamente do Pablo Marçal, do Thiago Brunet, ela tem um viés, né? Ela tem um viés religioso, ela tem um pano de fundo religioso, e essa é a minha crítica. Porque se o cara quer ser coach empresarial, de finanças, de relacionamento, o problema é dele. Ele faz o que ele quiser com a vida dele, ele ganha dinheiro do jeito que ele quiser, vai ter sempre alguém querendo pagar para isso. Beleza. O meu problema, a minha crítica e a análise que eu proponho no meu livro é que, assim, não faça isso em nome de Jesus. Não faça isso dizendo o que a Bíblia não diz. Não faça isso distorcendo o texto bíblico, muito menos não use a igreja para isso. E é o que eles fazem. Então, numa palestra do Pablo Marçal, o que você vai presenciar? Você vai ver que ele vai entrar e vai começar com uma oração, e aí, em determinado momento, você já não sabe se ele está orando ou se ele está falando com a plateia. Eu sei que você já falou isso, mas deixa eu só repetir. Você foi em palestras dele? Eu fui em uma palestra dele pro UOL, né? Fiquei das 8 da noite até as 4 da manhã ouvindo o papo. Ai. Mas só por isso já merece que eu compre seu livro. Não, já. Sacrifício. Pelo amor de Deus. Compra bastante, por favor, porque olha, foi. A liturgia. A liturgia é essa, e todo evento dele é assim, né? Ele começa com a oração, e aí no meio da oração ele começa a falar com a plateia, e aí você não sabe mais se ele tá orando, se ele tá falando com a plateia. E aí tem uma música de fundo que quase sempre é algum cântico religioso, né? Um louvor, alguma coisa assim, worship. E isso vai se misturando. Em determinado momento ele cita algum texto, e aí ele aplica aquele texto de um jeito que só cabe na cabeça dele, e aí ele volta a falar com a plateia, e ele volta parecendo que está orando. É o tempo todo essa salada. Sabe aquela igreja que o pastor, provavelmente quem está ouvindo a gente já foi, ou é de uma igreja assim, né? O pastor vive falando para assim, olha pro teu irmão que tá do teu lado e fala isso. O Rodrigo fala isso aí. Não. Aqui não. Rodrigo faz. Aqui não. Ou então aquele pastor que começa, eles estavam indo a caminho de Jericó. Nossa. Quaquara. Ia falar Jericoacoara. Jericoacoara. A palestra é o tempo todo isso. O tempo todo pedindo para que eles repitam palavras, frases, sempre voltados para si, para aquilo que eles podem conquistar, alcançar, desbloquear, né? A palestra que eu fui chamava O Desbloqueio da Mente Milionária. Tinha como objetivo as pessoas... Você ri, né, Andréia? Você não estava lá, você ri porque você não passou o que a gente passou. Mas André não precisa, não. Eu quero fazer alguns comentários após o Ranieri, porque estão me guardando hoje. Não, mas é que André... Escolheu esperar, né? André já desbloqueou já essa mente milionária. Então. Eu não queria falar nada, eu ia falar, Ranieri, não sei, meu. Desculpa, né? Me passa o link dessa palestra. Não, porque eu vou vender agora. Mas se vender, tem que ter a comissão do telescópio que a gente tá fazendo aí, seu... Meus amigos, pirâmide. Pirâmide. Mas a ideia da palestra era você alcançar o seu primeiro milhão. O que você precisa para alcançar o seu primeiro milhão? Cara, e tinha assim, foi uma palestra numa terça-feira, 25 de abril. Lembra até? Vai fazer um ano. Não, mas tem que marcar, é um trauma muito grande na vida da pessoa. Pelo amor de Deus. Eu fui multado nesse dia, você tem noção? Porque eu fui para desbloquear minha mente milionária e voltei com a multa de São Paulo, do rodízio, porque eu esqueci. Na verdade, assim, eu achei que o horário que eu fosse chegar em São Paulo ia estar fora do rodízio, né? Mas me pegaram no rodízio e meses depois chegou a multa. Mas 25 de abril do ano passado, tô eu e meu amigo Matheus Pichonelli, jornalista, colunista do UOL, e nós fomos lá no ginásio do Canindé. Então, o ginásio do Canindé estava abarrotado de gente. Tinha, sei lá, 7 mil pessoas. Aquilo já era assustador. Falei, caramba, esse cara consegue reunir tudo isso de gente? E aí a gente ficava acompanhando simultaneamente o que estava acontecendo lá, tentando se envolver com o público dele ali e vendo a repercussão na internet. Cara, a palestra teve uma média de audiência ininterrupta de 180 mil pessoas na live. 180 mil pessoas parando para ouvir. Então, assim, é um fenômeno que a gente não pode desconsiderar. Quem consegue ficar com uma audiência de 180 mil pessoas no YouTube
por 5, 6 horas seguidas. Então, assim, é impressionante mesmo, né? Mas isso revela muito mais do que a capacidade dele, a sede dessas pessoas, a necessidade que essas pessoas, a carência, a desigualdade social do nosso país, né, os problemas crônicos que nós vivemos de desemprego, que a galera está tentando de tudo para conseguir sair desse buraco que se encontraram especialmente nos últimos anos. Reflexo de um desgoverno, reflexo de uma pandemia, reflexo de um monte de situação, e essa galera surfa nessa onda com uma facilidade absurda, se aproveitando da pobreza, dos sonhos, da desigualdade, ignorando os grandes mazelas da sociedade. Cara, para mim foi assim, eu sou teólogo, né, sou jornalista, mas sou um pastor que não está exercendo a vocação no momento, né, em tempo integral, mas pastoreei já, sempre envolvido com a missão de Jesus. Cara, para mim, uma das coisas assim, fora do jornalismo, né, fora do trabalho, quando eu chego no lugar ali, a gente tem que estacionar o carro longe, enfim, quando nós saímos daquele ambiente que tá todo mundo querendo ganhar muito dinheiro, todo mundo buscando grana, cara, assim, na porta só tem morador de rua e não tinha ninguém servindo aquela galera, sabe? Pra mim, como que um cara daquele tá falando, porque ele diz no meio daquela maluquice dele lá, não, porque o que eu mais quero é o reino, meu compromisso é com o reino, meu, se o teu compromisso é com o reino, manda essa galera que tá aqui dentro e toda lá pra fora e alimentar essa gente. Tinha, sei lá, 100, 200 moradores de rua em torno do Canindé. Entendeu? Então, assim, a linguagem é religiosa porque ele é um cara da religião, ele é um cara de berço evangélico, e é o berço evangélico daquele tipo do evangélico que mistura tudo. É o sincretismo, né? Sincretismo religioso muito presente no Brasil, que vem, né, que a gente sempre falou muito dos neopentecostais, mas, cara, tá presente em um monte de igreja tradicional também. Hoje invadiu tudo, ainda mais que quando as alianças políticas vieram nesses últimos anos, o sincretismo piorou, né? Porque os conservadores se viram aliados com gente que é pentecostal, neopentecostal, né? Porque a predestinação separou, o Bolsonaro uniu. Exatamente. Bem isso. A gente era feliz e não sabia, né? Mas assim, o nível de sincretismo, de maluquice, de esquizofrenia, chame do que quiser, é tão grande. Recentemente ele teve um vídeo dele que eu vi, porque assim, né? Primeiro que para eu depois conseguir convencer o algoritmo que eu não queria mais receber. Agora você que lute, Daniel. Isso é maravilhoso. Agora é só isso. Você tem que maravilhoso isso, cara. O cara ferrou o algoritmo. Foi um exercício, é um exercício muito difícil. Mas além disso, eu tenho uns amigos queridos que vivem me mandando coisa dele e de outros, né? Sádicos. Teve um específico que eu vi esses dias que mostra um pouco dessa mistura que ocorre. Ele estava falando sobre uma negociação que ele estava fazendo de uma casa. Não sei se vocês... Eu vi esse. Eu vi. E do aí desconto da casa, do desconto. Não, porque não sei o quê. Não vou dar desconto. Então, é o seguinte... Bati o pé lá e falei, crentocumba, ninguém vai comprar essa casa, não sei o quê. Eu fiquei olhando aquilo, aí eu voltei e vi de novo, falei, gente, que... E aí ele faz uma fala... Crentocumba é macumba de crente, é isso? Essa era a ideia dele. Mano. Né? E aí logo em seguida, ele faz um comentário completamente preconceituoso, né, com os adeptos das religiões de matriz africana, que você mostra que o cara ele quer usurpar até o que é do outro, mas nem nesse exercício de roubar o que é do outro, ele respeita aquilo que o outro tem. É desonesto até no roubo da religião. Até no roubo da religião é uma coisa maluca. A Deia tinha uma lista de perguntas aí que ela falou que ia falar, eu tô aqui no aguardo. Não, eu só tenho alguns comentários, assim. Fala aí pra nós. Eu acho que um primeiro ponto, né, óbvio que a gente já tá no meio do programa, mas eu queria trazer uns pontos polêmicos, sabe assim, polêmicos, eu adoro um coach, brincadeira. É que eu acho que a gente também tem que fazer um pouco de distinção, né, como o Ranieri falou, assim, de o que a gente tá falando e criticando aqui, porque... Hoje é muito modinha falar em coach, mas isso são os mentores que a gente sempre teve, que cada denominação, cada fé também, né, querendo ou não, chama de seu. E, enfim, no meio profissional, eu já tive e tenho até hoje mentores que me ajudam muito nisso.
né? Então, acho que é legal também a gente fazer um pouco dessa distinção para não achar que a gente está, né? Pelo menos não sou eu, essa não é a visão. Esse ponto da ideia é importante também, porque esse dia eu estava conversando sobre essa coisa da generalização, né? Toda generalização ela é burra, né? Por conta disso. Sim. E aí, e até é legal fazer uma distinção. Uma vez eu vi uma separação muito legal de mentor, coach, pastor, e foi muito boa isso aí. Porque assim, o coach nada mais é do que um cara que vai te ajudar a chegar onde você diz pra ele que você quer chegar. Ó, eu quero chegar lá, eu preciso de você para me ajudar nisso. E o cara vai te ajudar, né? É o técnico, né? O cara que vai te ajudar a chegar ali, né? A tradução, né? Vamos trazer português aqui, coach. Né? O mentor não, o mentor, ele na verdade, ele não vai te levar a lugar nenhum, na verdade. Ele vai te ajudar a formar o seu caráter, né? Ele vai te formar para viver o que você quiser viver. Né? Ele vai te, dentro daquilo que você quer fazer, né? Seja um empreendedorismo e tal, ele é um sábio. E ele vai dizer sobre as experiências dele, aquilo que para você pegar conselhos, né? Não necessariamente ele vai te ajudar, ele vai te ajudar em um objetivo particular, né? O pastor é o cara que é o conselheiro, o cara que é conselheiro espiritual. E o psicólogo é o cara que você vai fazer terapia para cuidar da bagunça que tá na nossa cabeça. Que os outros três criaram. Você pode consultar todos ao mesmo tempo. Então, assim, na verdade, assim, todos têm seu lugar na parada. O problema é que eu acho que o Ranieri tocou num ponto legal, e depois, Odéia, você pode voltar nos seus pontos aí, só queria, para não fugir. É só para não fugir também, porque eu achei muito legal. Esse é o primeiro ponto aí. Mas assim, o que eu acho legal é que, assim, de fato, essa mistura, aí entra uma pergunta importante, assim, pro Ranieri também. Essa mistura nitroglicêmica, porque ela acaba encostando num público mais carente. E eu entendo hoje, eu vejo muito isso. Eu vejo que dentro das igrejas existe um povo muito mais suscetível a esse tipo de fala, esse tipo de filosofia de autoajuda e tudo mais, do que fora dela. Eu sei que tem tudo, mas parece que dentro da igreja é um mercado muito bom para isso. Porque, assim, cara, o que eu tenho visto de gente querendo seguir o passo desses caras aí, e usam eles como referência, indo para a igreja, para o público evangélico, para buscar isso, cara, assim, é de monte. Então, assim, eu não sei se na pesquisa lá no seu livro, Ranieri, você tem alguma fala nesse aspecto, mas me parece, eu como um olhar amador e de um ponto aqui, tá? Sem ser pesquisador, mas me parece que o público de dentro das igrejas, o público devoto, né? O público é um público mais carente e mais fácil de ser enredado, né? Por esse tipo de discurso. Eu acho que só voltando ao que a Andrea comentou, né? O meu objetivo não é criticar a Associação Brasileira de Coaches, vamos falar assim, né? Todos os coaches. Mas assim, o meu grande problema, como vocês estavam falando, né? Que cada um tem o seu espaço de atuação em áreas diferentes, em situações diferentes da vida das pessoas. O problema é que essa galera que tomou para si essa posição de coach religioso, eles querem ocupar todos esses lugares. Eles querem fazer a função de todas essas pessoas e, inclusive, fazer com que essas outras pessoas deixem até de ser desconsideradas. Não é raro você ouvir uma palestra de um cara como esse, dele dizer para você não ficar ouvindo seu pastor, não ficar ouvindo seu psicólogo, não ficar ouvindo quem tá dando conselho para você que vai dar errado. Meu, tem coisa que vai dar errado, e é bom ter alguém que te avise, né? Então, eu acho que a primeira coisa é isso, não é uma crítica à função coach, é uma crítica a fazer uso da religião para isso. Sobre a questão que o Rodrigo falou, o meu livro, basicamente, ele tem alguns pilares, né? O que eu trato no livro? Eu trato sobre um problema da sociedade que eu vou trazer como sociedade do consumo. Nós vivemos uma sociedade que tem práticas e cultura de consumo. Baudrillard vai falar isso. O que são essas práticas e culturas de consumo? A sociedade, ela se estabelece e ela se relaciona baseado naquilo que um tem para oferecer para o outro. Então, quando eu disse para vocês que aquela fala daquele pastor lá atrás me incomodou, é porque tinha uma lógica de consumo que ele estava querendo ensinar para a igreja. Baudrillard é Jean Baudrillard, esse? Isso. Então, assim, qual é a lógica do reino de Deus? O maior é o menor, o primeiro vai ter que ser o último, né?
quem quiser ser o maior vai ter que servir todo mundo. Quando essa lógica é rompida para relações em que você meio que coloca as pessoas em prateleiras, que é o que a sociedade, que a cultura de consumo faz, então eu vou me relacionar com o Hernani de acordo com aquilo que ele tem para me oferecer. Então eu tiro o Hernani da prateleira, consumo aquilo que ele tem para me oferecer, não serve mais, devolvo, pego o Rodrigo na outra prateleira, a Andréa, e assim vai. E a sociedade se estabelece assim. Então, esse tipo de discurso, ele fomenta algo que já está visível na nossa sociedade. As pessoas, elas só querem se relacionar com quem tem algo a oferecer para elas, com quem vai fazer elas avançarem. Ninguém quer investir tempo em gente que está sofrendo e está doente. Ninguém quer investir tempo em quem está com problema. Então esse é o primeiro ponto que eu trato. Há uma cultura, há uma sociedade pautada em uma prática de consumo, onde as relações são estabelecidas dentro dessa lógica. Segunda coisa é que essa prática de consumo, dentro da teologia coach, dentro do discurso desses caras, ela é trazida com um discurso. E todo discurso é ideológico. Tem uma ideologia. Em tudo que você fale, há ideologia. Então, o que eles tentam fazer é dizer que não estão pregando ideologia nenhuma, mas estão. Qual é? A do consumo, a do sucesso e da positividade. E da positividade a gente tem um cara que escreveu um monte de livro aí, né? O Byung-Chul Han, que fala sobre sociedade do cansaço, sociedade da transparência, topologia da violência, a agonia do ego, do ego, tem um monte de coisa. Estética digital. E eu uso muito o Han no meu livro. Por quê? O Han vai falar uma coisa que é muito do que eu percebi no discurso desses caras. Sabe isso que estão fazendo com eles agora, especialmente com o Marçal, de ironizar mesmo no sentido de que o cara é o grande, ele pode tudo, ele faz tudo. Aliás, estou até esperando que ele... eu estou torcendo para isso, inclusive, que ele desafie o Popó em uma luta, porque ele aprende a nadar num dia, no outro tá dando aula. Isso seria maravilhoso. Então, assim, o que eles estão comunicando ali? O que ele fala na palestra dele, que o Byung-Chul Han traz, né? Que a positividade não é só você, aquela ideia bem básica, né? Ficar pensando que tudo vai dar certo. Não, é você esconder o que é negativo. É você esconder o que te torna vulnerável. Então, uma coisa que acontece muito, né? Por exemplo, logo depois que nós fizemos a reportagem dele, que foi um especial pro UOL, acho que um mês depois, morreu um jovem em uma empresa dele. Eu fui procurado pelo irmão desse jovem. Então, assim, qual é a lógica ali que o irmão me disse? Olha, meu irmão foi para lá porque disseram que ele tinha que fazer tudo, que ele ia conseguir tudo, que ele ia virar sócio do cara. Então, ele não podia demonstrar fraqueza. Por que aquele cara morreu? Porque depois de um dia de final do expediente, 7 horas da noite, o sócio do Pablo falou, vamos correr? Ah, vamos. Quanto? Ah, uma maratona. Mas ninguém aqui nunca nem correu. Ué, você não pode? Você não consegue? Você é fraco, sua mente não consegue? E aí o menino morreu no 10º. Consegue, o coração não consegue. O menino morreu com infarto no 15º ano. Ele chegou a fazer stories, né, antes, né? Exatamente. Ele falando, grava... inclusive, falando as frases lá do frases, todas as frases. Ele grava um story falando que o pé dele estava formigando, que ele parou para amarrar o tênis, mas que o rapaz que estava na frente dele, que tem uma frequência maior que a dele, não parou para ajudá-lo. E aí Olha que ele fez? E aí o que ele fez? Bom, já que ele não parou para me ajudar, porque ele tá numa frequência maior que a minha, agora que eu amarrei o meu tênis, que eu apertei o meu tênis, eu vou correr 2 vezes mais. E olha aqui, ó, cheguei na frequência dele. Só que ele chegou na frequência dele e morreu assim que ele terminou de gravar o vídeo. Então, assim, por quê? Eles não querem que as pessoas reconheçam as suas fragilidades. A fala que eles usam muito é: você vai ser vítima até quando? Você vai continuar nesse mimimi até quando? Tem situações que... Esse ano eu já decidi que eu vou pro Iron Man, entendeu? Ninguém me segura. Continuando um pouco, voltando aos comentários, eu acho que as pessoas confundem muito, assim, as coisas, vamos dizer assim, né? Uhum. Por exemplo, dessa questão de vitimismo e de, você tem... Eu sou uma pessoa que leio de todo tipo de coisa. Inclusive, leio vários livros de autoajuda e tem coisas que eu tenho plena capacidade de falar, isso aqui não me cabe e isso aqui
pode me ajudar, é uma coisa legal, posso aplicar, fazer teste na minha vida, ver se isso funciona e tal. Mas eu acho que a gente tem um ponto em que nem todo mundo está preparado para discernir o que aquilo tem a ver com o seu contexto de vida, com o seu histórico, com, né, assim, é aquela coisa, eu também posso pegar, ler um livro de alguém que escreveu um Ironman e falar, amanhã eu vou fazer, óbvio que eu sei que eu vou virar e falar assim, eu não vou correr amanhã, eu vou passar no médico, eu vou não sei o quê, eu vou, né, então eu acho que hoje a gente também, que é uma coisa que a gente sempre fala, que as pessoas vivem muito no imediatismo. É assim, eu quero tudo pra ontem, eu tenho que ficar rico pra ontem, eu tenho que virar CEO pra ontem, eu tenho que ser no seu então. Isso também muito porque a gente tem essa questão de influencers que um dia viralizam um vídeo e no outro dia tá fechando contrato de R$500, que é tipo bizarro, que acontece mesmo. Mas, ao mesmo tempo, tudo isso é 1 em 1 milhão. E aí isso fica muito, né? Como se você acaba meio que pegando. E aí tem aquele conceito que as pessoas falam muito, tanto na terapia e na vida, que a gente fala assim, toma seus BOs, que tipo, você ser autorresponsável de, sei lá, você tá passando por problema, você se curar, você buscar uma ajuda, você não sei o que. E as pessoas distorcem isso como, você vai ficar num vítima. E aí aquilo fica muito na cabeça das pessoas. E uma coisa que era de consciência, de a pessoa de falar, putz, o que eu posso fazer nessa situação? O que eu posso... Se torna aquela coisa, nossa, eu tô me vitimizando, não posso ser frágil, não posso ser vulnerável. Porque o mundo é esse, né? Você só mostra o que é o bonito, o que é, né, o que é essas coisas. Então, é muito complicado isso. Por isso que eu trouxe essa questão que é de não generalizar e não essas coisas. Claro, que eu sei que aqui é outro. Para as pessoas também não acharem que, nossa, não vamos fazer... Porque... O problema dessas pessoas é que essas formas que são faladas, né, essas palestras, não levam em consideração o contexto histórico e a vida daquela pessoa. Porque é diferente quando você é acompanhado, por exemplo, por um coach, eu já fiz coach, já fiz mentoria, eu faço tudo. A pessoa senta e sabe da sua vida inteira. A pessoa vai falar, vai partir, olha, o meu contexto de vida é esse. Então, partindo do meu... E acho que é isso que deixa um pouco, né? As pessoas olham para aquilo e falam, não tô falando que a pessoa não pode, gente. A gente tem vários casos de sucesso de empresários hoje que na época não tinha nada. É isso que a gente tem. Hoje a gente tem uma sociedade, e aí eu não sei se eu concordo um pouco com o Rodrigo, de que é só as pessoas que estão dentro da igreja de população carente. Porque eu vejo essas galeras que seguem Primo Rico, não é as galera pobre que não tem nada. Eu ia falar sobre isso. Eu não falei que só, tá? Só corrigindo aqui a polêmica, eu não falei que só. Eu falei que estão mais suscetíveis a isso, não que só. E aí, eu acho que esse é o ponto, assim, que eu acho que as pessoas estão no imediatismo, sabe? Tudo eu quero. E é isso que você falou, dessa lógica de consumo, dessa... Então, eu acho que, sabe, é muita coisa que, no fim das contas, as pessoas que usam da boa oratória para isso, eles acharam um nicho de mercado, entendeu? Sim. Sabe? Que é um ponto de as pessoas se iludirem, não terem esse ponto de, cara, isso se aplica a mim? O que se aplica? O que não se aplica, né? E aí é isso, aí como você falou, brinca com os sonhos, porque aí tem muitas pessoas também que não têm essa condição de discernir. E ali só tá buscando, puta, será que é isso? É a chance que eu tenho para mudar de vida? Será que é a chance, sabe? Que é isso, né? A gente até brinca que brasileiro é otimista por natureza. Nasceu no Brasil, você já nasce otimista para viver nesse lugar. A gente brinca com isso, mas é uma questão cultural mesmo do brasileiro ser mais otimista, de, né, ter que sair, levantar e ir pra luta, não sei o quê. E é uma vida difícil, assim, né, no geral. A gente não tá falando de uma coisa fácil. Então, acho que essas coisas permeiam, assim, muito. Então, acho que para quem está nos ouvindo também, que quando começar a ouvir essas coisas, também olhar o ponto de partida, né? Onde é o ponto de partida dessa pessoa que está falando e onde é o meu ponto de partida? Ninguém está falando que você não pode ficar. Mas saiba que você vai ter percalços no meio, sabe? Um monte de coisa vai acontecer e vai te frustrar, né? Você vai ter... É bem isso, né? Outro dia eu estava lendo um livro sobre otimismo, que na verdade era um psiquiatra, que ele estava falando o quanto nós fomos criados, né? A geração, um pouco depois, também foi muito criada no otimismo, né? Não, você é incrível, tudo vai dar certo. Você é incrível, você é a melhor pessoa, você é o mais bonito. E aí, quando a gente se coloca nesse mundo e que você percebe que você vai ser criticado, que talvez o seu trabalho não seja o
melhor, que você não é o mais bonito, que você não é mais... Tem um surto, assim, né? Sim. Então, acho que esses são os meus comentários. Assim, muito bom que você falou, Andréia. Eu penso o seguinte, né? Meio que juntando o que o Rodrigo tinha falado, o que você falou agora, essa questão... Eu ia falar justamente sobre essa questão da geração. Eu não acho que a igreja ela está mais vulnerável, mais suscetível a esse tipo de discurso. Eu acho que há uma geração que está mais vulnerável para esse tipo de discurso. E é a minha geração, inclusive. Galera dos anos 90 em diante é uma geração imediatista. É uma geração que não sabe esperar, é uma geração com muita ansiedade, que começa no emprego hoje, amanhã já quer ser o diretor da empresa. Vocês sabem disso, que vocês devem ouvir inúmeras histórias sobre isso. Então, acho que esse é o ponto, e essa galera tá dentro da igreja. Então, assim, quando eu fui na palestra dele, eu conversei com algumas pessoas lá, e das pessoas que eu conversei, ninguém era da igreja. Era a galera que tava tentando parar de beber, que tava tentando parar de trair a esposa, sabe? Então tem de tudo ali, porque é um problema geracional, não é um problema institucional da igreja evangélica brasileira. Embora eu acho que há, sim, uma ignorância por parte das lideranças evangélicas e de muita gente dentro das igrejas de entender o que esses caras estão falando ou não. Então, acho que isso é um ponto. O discurso deles é um discurso todo voltado para essa situação do quanto que você é capaz de fazer, mas exatamente como você pontuou, né? Há um descrédito, uma desconsideração com o histórico das pessoas. E esse é um grande problema, porque nem todo mundo tem a mesma história e, por exemplo, uma coisa que ele gosta de enfatizar, né, que acorda 4 e pouco da manhã. Cara, tem gente que acorda 4 e pouco da manhã há 30 anos e trabalha 12, 14 horas por dia. Eu acho que o Primo Rico colocou alguma coisa, né, uma vez, né? Eu quero ver alguém ficar pobre se trabalhar 14 horas por dia. Cara, a maioria dos brasileiros fazem isso e a maioria é pobre. Então, assim, você querer classificar a história do outro baseado nos seus privilégios é complicado, né? Porque é uma galera privilegiada. Eu vejo assim, eu não consigo desvincular, tá, o crescimento evangélico no país com a aparição desses coaches que atraem multidões. Não consigo. Para mim é um movimento só. E isso me fala muito também sobre a geração que a gente está. Para mim, eu não consigo distinguir isso, entendeu? Quando eu falo que há um público dentro das igrejas que é mais suscetível a isso, eu estou me referindo a essa massa que foi para dentro das igrejas à procura de uma espiritualidade, porque realmente viu na vida alguma coisa carências que não tinham resposta. Sim. E aí, daí você tem, por exemplo, um movimento evangélico super carismático no Brasil. Você tem hoje um número de mais de 30% no país é evangélico, né? E evangélico daquele jeito, como a gente sabe, né? A ponto de que todo mundo hoje, até nas camadas de poder, nas maiores camadas de poder, os evangélicos são vistos, são encontrados na bancada da Bíblia. Aí aquela massa que a gente sabe, inclusive, posso até depois você fazer propaganda do próximo seu livro aí que você vai lançar com o Rodolfo aí, que é muito bom, que eu fiquei quase querendo participar, mas não participei, mas que tem a ver com isso aí também, que é justamente essa busca desse crescimento. E eu não consigo desvincular isso desse movimento também, que surge de dentro desse crescimento evangélico. Porque, por exemplo, quer ver? Você me cita nomes, por exemplo, de coaches que estão, tipo, super hypados, que não tem a ver com a igreja. Eu não conheço. Pode ser que exista. Eles acabaram buscando essa aproximação, de fato. Exato. O Thiago Brunet, ele é o cara mais de igreja que eu conheço. Ele era pastor, inclusive. Exatamente, era pastor. Ele era pastor ordenado, tudo. O Pablo Marçal, a gente já falou aqui, né? Aí você tem outros aí também, de dentro da igreja, que também são a mesma coisa. Se você vê essas conferências gospel aí, tem um monte desses caras que se dizem preletores aí, que são coaches disso aí. Então, assim, eu não consigo desvincular. Agora, realmente, você vai tendo esse público, gente de todo tipo, porque surge também no Brasil os evangélicos não praticantes, gente que simpatiza com o movimento, porque quer buscar uma espiritualidade, quer buscar uma energia a mais, e tá lá no meio. Por quê? Porque a vida tá um transtorno. A gente tem um século da doença das almas, né?
da doença da alma, aí, das patologias emocionais. Então as pessoas querem achar uma espiritualidade que faça sentido para elas, né? E como o hype é os evangélicos, aí Thiago Nigro, lá na Lagoinha da Alphaville, aí você começa a seguir o André Fernandes, que agora não sabe se é coach, se é pastor de rico, as coisas se misturam, aí os pastores tudo desses movimentos mais avivados, tudo escrevendo livro, 10 razões para mudar a sua vida, 7 chaves para desbloquear o impossível da tua vida. Então, assim, tudo meio que junto. Então, assim, isso está vinculado a esse movimento evangélico. Por isso que eu não consigo olhar simplesmente para o movimento coach hoje no Brasil e não ver que há realmente uma grande influência do crescimento evangélico no país. Porque realmente o crescimento evangélico do país surge nessa onda de buscar uma espiritualidade que satisfaça esse desejo, esse buraco no peito emocional que a galera que você bem falou, traz um pouco da nossa geração que tá adoecida, né? A gente já falou aqui no episódios anteriores sobre silêncio, sobre solitude e tudo mais, sobre essa quantidade de informação que a gente consome, né? Eu acho que é um grande mérito do cara olhar a estética religiosa e embrulhar ela num produto não religioso. Então, assim, óbvio que a gente sempre vai fazer associações com os movimentos pentecostais, com a teologia da prosperidade, até porque a gente tem um olhar bem preconceituoso também às vezes com relação a essa galera, né? Mas aí eu acho que o pulo do gato comercial é você olhar essa estética para uma necessidade que ela é comum à geração, como a gente está falando aí, e vender para um pessoal que às vezes não tem interesse religioso, mas tem interesse comercial, tem interesses de benefício, né, de vantagens, e usar essa estética, mesmo que usando a religião ali permeada, mas você não precisa ser crente para ir lá, como até porque ele falou, os a crentes galera não era crente, então assim, você não precisa desse serviço, você precisa alcançar um público que é um produto, mas é outro produto, não é a vida religiosa, é o sucesso e tal, e você faz, é muito mais difícil você criar um curso de graduação, vem aqui fazer 4 anos do meu curso, não, você vende negócio que você consegue em uma noite desbloquear a sua mente milionária. Até porque os crentes das antigas, eles não vão cair nessa, né? Os caras que estão aí... cai sim. Não, das antigas, cara, duvido. Não sei. Então, eu não sei, mano. Porque assim, ó, se você pegar o histórico, né, os neopentecostais fortes do Brasil, né? Edir Macedo, né? Ele já tá fazendo o bagulho coaching há 40 anos. Não, mas não tô falando dos caras que estão vendendo, tá? Tô falando assim, a tiazona lá da EBD, do Nicodemos, não sei se ela vai... o que tem de gente da presbiteriana, da batista, mergulhada desses caras... O problema é que tá tudo no texto limbo, do seu colega de UOL, o Ronilson, o texto que ele lançou no UOL essa semana com relação a marcha para Bolsonaro que rolou aqui na Paulista, falando sobre esse isso, cara, desbloqueou a minha mente com relação ao preconceito que a gente tem relacionado aos neopentecostais e pentecostais, assim. É muito legal esse texto, indico aí, provavelmente vai ter livro. Sim. Uma coisa que eu busco fazer no livro, eu estava falando sobre os pilares, o que eu faço nele é uma análise de discurso. Então, assim, eu pego vídeos desses caras, né, especificamente do Thiago Brunet e do Pablo Marçal, e faço uma análise minuciosa de tudo aquilo que eles estão falando, o que está por trás de cada palavra que faz parte do vocabulário coach, o que eles estão querendo dizer com aquilo. E então, assim, são 8 análises de 8 vídeos, né? Bem minuciosas, bem detalhadas, que tem, assim, como objetivo, primeiro, tentar trazer essa compreensão de que não há promessa da parte de Deus para esse tipo de vida de prosperidade ininterrupta e felicidade constante, que é muito do que é pregado. E que é um grande diferencial que eu percebi durante esse tempo de pesquisa, com, por exemplo, a teologia da prosperidade para a teologia coach, é que a teologia da prosperidade, eu falo isso no livro, ela ainda tinha uma relação, ela ainda tem uma relação com Deus, com o divino. Essa relação, ainda que seja uma relação que a gente não concorde, nos termos que ela se estabelece, por exemplo, uma situação meio que de negociação com Deus, né? Então, uma idolatria, né? Pode chamar de idolatria, ou de barganha, ou de negociação, enfim. Você está negociando com o divino, você oferta mais com a expectativa de receber uma bênção maior,
de ser curado de uma doença mais complicada, de abrir aquela porta de trabalho, e você está negociando com ele, mas ainda você está falando com ele, de certa forma. A teologia coach, ela é diferente, porque na teologia coach, o Deus sou eu. Antropocêntrica, né? Exato. É um Deus que se enxerga no espelho, é narcísico. Você é o centro da vontade de Deus. Você é o centro do coração de Jesus, né? Então você é colocado nessa posição de que, olha, se não está acontecendo, não é pecado seu, porque a teologia da prosperidade falava que se você não foi curado, se você não prosperou, é pecado, falta de fé ou oferta pequena. Teologia coach não. É você que não entendeu ainda qual é o seu propósito, é você que não começou a praticar aqui o curso que eu ensinei. Aliás, você não fez aquele curso todo? Terminou aquele? Terminou? Então faz mais um. Porque você vai para esses caras, na palestra que eu fui, você pagava um valor para a palestra, aí você pagava um valor para sentar perto, aí você pagava um outro valor para um curso específico, e aí dentro daquele curso específico tinha um outro valor para um outro curso. Então, entende o consumo que não acaba? Ele não termina? A roda de hamster coach. Assim, e é sempre pautado nessa lógica de consumo. Então, assim, se você não conseguiu desbloquear sua mente milionária agora, então faça esse outro curso. Conecte-se com aquela outra pessoa que é meu sócio. Vá ouvir não sei o quê. Então, assim, não tem fim. Por quê? Cria uma dependência desse sujeito que se coloca como Deus. Ele disse recentemente, ele foi questionado um cliente insatisfeito dele, e a resposta foi: quem é você na hierarquia do reino para me questionar, né? Então, assim, quem somos nós na hierarquia do reino, né? Eu não sou nada, o Rodrigo é mais que eu. Com certeza. Então, Salomão, para ele é neném. Jesus, para ele, só não falou de prosperidade porque não casou. Um dos vídeos que eu analiso dele, ele termina o vídeo dizendo: até quando você vai ficar dando desculpa bíblica? Desculpa bíblica. Desculpa, então, assim... Então, é isso que eu falo, é o cara, quando eu falei que ele é um bom de debate, né, a ironia, é porque é isso, ele tem um recurso filosófico que eu esqueci o nome, ele desvaloriza aquilo que eu esqueci o nome do recurso filosófico que faz isso na retórica, ele desmerece o argumento que é o que desbanca ele, entendeu? Uhum. Ele esvazia aquele argumento para que ele não tenha força para desbancar ele, entendeu? Porque nesse vídeo ele começa fazendo assim, tipo, você não vai prosperar, até quando você vai ficar esperando prosperar? Aí você vai me falar que não pode ficar querendo dinheiro, que é pecado. Aí ele pega e usa uma parte do texto. Ele fala assim, não, mas a Bíblia diz que é o amor ao dinheiro que é o problema. É só você ter uma odeio, então eu vou gastar tudo. Só que assim, qual que é o problema? Será se eu odeio dinheiro que a conta bancária sempre vai embora? Qual que é o problema aí? O problema é que tem versículos antes do amor ao dinheiro. Que diz o seguinte: aquele que deseja enriquecer vai ter grandes problemas, vai se perder. É o que o texto está dizendo. E aí ele pega e ignora todo o texto, fala que é só amor ao dinheiro e termina dizendo: olha, você vai ficar dando desculpa bíblica? Tá parado aí sem enriquecer porque está dando desculpa bíblica? Como quem diz, rasga essa Bíblia e compra o meu curso que você vai bem, né? Eu melhorei a Bíblia para você. Quase isso. A gente está caminhando aqui para os finalmente do nosso papo. Imagino que a sua motivação com a escrita do livro é de disseminar o conhecimento e de alguma forma combater esse tipo de discurso, porque suspeito que você é contrário a ele, né, pelo que a gente conversou aqui. Mas de modo a desbloquear a nossa mente, ou a bloquear na nossa mente, qual que você acha que é um jeito da gente se vacinar para esse tipo de risco, né? Porque todo mundo está suscetível, a gente está aqui tirando sarro brincando, mas provavelmente a gente pode em algum momento ser tentado a cair nessa roda de hamster aí que a Dea brincou, mas também a galera que nos ouve, né? Qual que é as grandes sacadas que a gente precisa ter sempre em mente para não entrar nessa? Cara, eu não tenho nada muito novo para dizer nesse sentido, além daquilo que o próprio Paulo, o apóstolo, disse, né? Examine tudo, mas faça uma boa retenção daquilo que você está examinando. Consiga discernir se aquilo que estão dizendo para você é de fato voz de Deus ou é só mamon, alguém motivado por mamon.
pelo dinheiro, pela ganância, pelo poder. Esses atores sociais, né, esses sujeitos do discurso, eles têm projetos de poder também. O Pablo Marçal, por exemplo, sonha em ser presidente da República, tentou a candidatura, então assim, vai tentar de novo a candidatura na próxima eleição. Então assim, submeta todas essas coisas ao crivo das escrituras. Tem mesmo algum lugar que Deus está te prometendo que você nasceu para enriquecer? Tem mesmo algum lugar que está te prometendo que você não precisa ter medo de nada, ou que você é uma pessoa que é capaz de tudo? Nasceu para governar? Nasceu para governar. Esse é um dos vídeos que estão analisados também no livro. Então, assim, será mesmo que você nasceu para governar com pressão? Será mesmo que todo mundo nasceu para governar? Então, faça perguntas sinceras, longe dessa hipnose coletiva, porque quando eu estive na palestra dele, a sensação que eu tive ao ver aquelas pessoas repetindo fala atrás de fala por 8 horas, é que estava todo mundo hipnotizado. Cara, era um negócio muito assustador. Você vê gente com criança bebê de 4, 5 meses, um frio terrível, com a criança no colo, meia-noite, repetindo mantra. Parece uma sessão de hipnose. Então, assim, cara, sai dessa loucura, olha para o texto e vê se o texto te dá fundamento para continuar vivendo desse jeito. Procura caminhar com gente que está mais interessada no compromisso com o reino de Deus e a sua justiça do que em conquistar o primeiro, o segundo, o terceiro milhão. Eu não vi na Bíblia ninguém buscando esse objetivo. Então, se ajudar dessa forma, acho que esse é o conselho. Deixa eu te fazer uma pergunta última, prometo, Renani, tá bom? Sei que você tá querendo terminar aí. Prometido, tem que cumprir, hein? Senão vai pegar 7 anos de azar. Na verdade, não é apenas uma pergunta. Acho que talvez vale para todo mundo aqui, até para Deia também dar um ar. Assim, porque eu fico vendo esses depoimentos, assim, as coisas que vão dando raiva na gente, de como esses caras manipulam e usam a ingenuidade, a simplicidade e a carência das pessoas. Exploram isso de forma nítida e clara, assim, sabe? É bizarro. Tem vídeo para todo lado, prova para todo lado. A gente está vivendo numa era que a gente está descobrindo coisas novas a respeito de crimes, né? Crimes que são cometidos, né? O Código Penal, inclusive, vai aderindo, né? Estou falando besteira aqui, você me corrige. Mas por causa da internet, por conta de muita coisa, o Código Penal teve que repensar muita coisa, teve que escrever novos capítulos a respeito disso. E conforme a sociedade vai evoluindo, essas coisas vão ganhando mais força. Até as questões, por exemplo, de abuso moral, que não se falava antes, né? Hoje já se fala bastante sobre abuso moral no trabalho e tudo mais. E aí eu fiquei pensando nessa questão do abuso moral, por exemplo, que hoje é tão falado, sobre esses caras que fazem uso dessa sua retórica e do seu poder de influência para explorar pessoas, ganhar dinheiro com as pessoas. Será que em algum momento a gente pode ver isso se tornar um crime, sabe? De alguma forma, esses caras serem culpabilizados porque eles estão fazendo mal para essas pessoas de fato? Será que vai ter que acontecer algum BO gravíssimo? Porque, por exemplo, um cara morreu, um cara não, né? Já é o segundo cara que morre, né? Teve um do Marins também que morreu, né? Na trilha que ele fez lá. Né? Não, no Marins ninguém morreu, não. Mas teve um lance que passou mal, não foi? Não foi um negócio assim? Foi um resgate bem complexo, mas não teve. O pessoal se perdeu, né? O pessoal se perdeu lá, né? Isso. Eles quase morreram, mas não morreram. Mas assim, tá vendo? Colocando a vida de pessoas em risco, cara que morreu lá correndo a maratona, fora essas explorações, constrangimento, entendeu? Tudo isso. Será que algum dia a gente vai ver isso, por exemplo? Dá pra gente fazer uma projeção de que isso pode se tornar um crime na sociedade? Tipo, a pessoa fazer isso, essa exploração. Enfim, cara, eu fico pensando nisso. Porque a revolta é grande, mas assim, a gente tem tanta prova contra esses caras que eles estão fazendo mal e está chegando no ponto de pessoas morrerem por causa disso. Eu fico pensando, será que alguma hora isso vai virar alguma chave aí no povo e falar, peraí, isso aí é crime, entendeu? Igual teve na pirâmide, né, quando começou a... Deixa eu responder, Rodrigo. Tô dando exemplo. Meu Deus, já tava falando. Cara, assim. Vocês querem me calar, mas não me calar. Pergunta 12 minutos, já deu 16 exemplos, já virou. Vai, fala. Sou um cara que gosta de construir a pergunta. Mas é uma catedral.
Cara, eu não sei. Sinceramente, eu não sei. Olha aí. 20 minutos de pergunta, a resposta, não sei, cara. Olha aí. Sei, Me ajuda, cara, André. Ajuda eu espero que sim, mas uma coisa que é curiosa que a gente descobriu na reportagem, apurando, né, com gente próxima, assim, que as empresas dele, ele tem várias empresas, e aí a galera que vai trabalhar com ele, a maioria vai com aquele sonho de se tornar sócio dele. E o que eles fazem? Contrata todo mundo como PJ por um salário, assim, um valor contratual bizarro. Esse jovem que morreu mesmo, se eu não me engano, recebia acho que R$1.500, uma coisa assim, que a família falou pra gente. PJ trabalhando 12, 14 horas por dia, ainda tendo que correr maratona no final do dia. Então, eu espero que isso vire crime em algum momento. Então, é uma esperança. André, alguma consideração aí, final? Não, é que eu só fui abrir aqui o Código Penal porque, né, gente, eu não advogo mais, né? Então, algumas coisas a gente tem que dar uma relembrada. Foi no Vadimeco. Fui no Vadimeco. Uma coisa que eu acho que é importante, a sociedade, é óbvio que o direito, né, demora um pouco para ir, né, de acordo com o que a sociedade está acontecendo. Mas é legal você ver que algumas tipificações, alguns crimes que já existem poderiam ser aplicados. Acho que, por exemplo, o estelionato, por exemplo. Mas eu acho que tem algumas questões que ainda, acho que o próprio... Primeiro que, né, você tem uma questão religiosa muito forte num país que o próprio Congresso Nacional é tomado por uma questão religiosa muito forte. Gente, olha, agora esse final aqui vai ficar bom. Eu não vou compartilhar. Parem as máquinas. Olha. Eu acho que a gente tem primeiro isso. Segundo, que isso, acho que tem, sabe, tem toda uma questão de o quanto a pessoa vai porque ela quer, mas o quanto que não é, sabe? Porque o estelionato é quando você induz alguém a alguma coisa fraudulenta e você tira uma vantagem ilícita, né, daquilo, né? Você tem uma... Pode ser monetária ou não monetária. Então, acho que tem muita discussão pela frente, assim. Acho que hoje é tudo muito, é coach, sabe? Aquela coisa, só tá mentorando, só tá não sei o quê. Mas há condições... mas a pessoa foi lá, ela quis ir além, ninguém obrigou. Exatamente. Tem muitas nuances, entendeu? Que podem ser colocadas. Então, eu acho que ainda demora um pouco para isso se tornar alguma coisa nesse sentido, sabe? Porque, querendo ou não, deixa de ser alguma fraude. Assim, pode ser configurada, dependendo, não tô falando isso, eu não vi nem nada, mas algumas coisas disso, você tem uma certa tipificação penal, mas é isso, né? O quanto que vão entender... ele tá, por exemplo, no caso da Montanha, ele ainda tem processo correndo, né? Eu lembro que quando ele deu entrevista para o Fantástico para comentar ali o que aconteceu, o Corpo de Bombeiros disse que foi o resgate mais complexo já feito na história ali do Picos Marins. Mas a resposta dele foi o seguinte: eu não obriguei ninguém aí. Quando o jovem morreu na maratona lá da empresa dele, a resposta dele para a gente foi: eu não obriguei ele a correr. O problema é que, assim, tem um discurso dito antes da entrevista. E é esse discurso que está convencendo essa galera de que elas podem. E é esse discurso que eu falo que é uma ideologia mentirosa de que você nasceu só para vencer. Pode ser que você vença, mas vai ter algumas derrotas no caminho. Esse veneno desgraçado aí que eu tô falando. Porque, querendo ou não, por exemplo, as profissões têm um código de ética, tem várias dessas coisas. Isso não tem, né? Por exemplo, agora, recentemente, há poucos anos atrás, por exemplo, começaram a tratar sobre a questão dos influenciadores. Pouco tempo num recorte, mas não sei se vocês lembram, quando a Pugliese começou a fazer um monte de coisa na internet, o Ministério Público teve que intervir, porque ela ficava falando várias coisas de nutrição sem ser nutricionista, ficava falando um monte de coisa de exercício sem ser de educação física. E essas coisas vão, né, vão tomando, né, mas demora um pouco, né, assim. Chega o povo da liberdade de expressão e trava. Qual a responsabilidade dessas pessoas, entendeu? Qual o senso ético, sabe? Se até as profissões que têm isso, imagina. Tá dando ruim, né? O melhor coach é o Ricardo Oliveira, pastor Ricardo Oliveira, que falou
Enganaram! Mentiram, viu? Mentiram! Se disseram pra mim que eu não ia sofrer, mentiram! O coaching da realidade. Coach real. Ranieri, muito obrigado, cara, pela... Que isso, Desculpa, Rodrigo, prazer. tem mais alguma consideração final aí, Rodrigo? 30 segundos, Imagina, Rodrigo, pra fui você. calado. 30 segundos para a quadréplica. Fui censurado aqui hoje, vou ficar quieto, valeu. Você precisa desbloquear esse rancor aí, cara. Não, tô de magoado. Pega a visão. Não, tô de boa. Pega a visão. Ranieri, obrigado novamente. Fala do seu livro, editora, como o pessoal faz para adquirir. Faz o seu jabá coach aí pra gente... Vamos lá. Esse daí vai ser um best-seller aí, Deus. Eu preciso alcançar meu primeiro bilhão, pessoal. Então, Teologia Coach, a ilusória ideologia de que nascemos só para vencer. É um livro de análise de discurso, é um livro de teologia, é um livro de sociedade, né? É publicado pela editora Fonte Editorial. Está disponível no site da Fonte, está disponível no meu Instagram, @RanieriCosta. Tem e-book na Amazon. Se você é assinante do Kindle lá, tá de graça, inclusive. Olha só, nem devia falar isso, né? Devia falar só para comprar. Mas do Kindle tá disponível lá também. É isso, galera. Tamo aí. Muito bom estar aqui. Obrigado pelo convite. Foi legal. Volte mais vezes. Foi muito legal o papo. Gerou polêmicas. Por isso vai ser mais escutado de novo. Na próxima a gente pode falar, por exemplo, da pastora do Pix, que foi uma reportagem que eu fiz, olha. Cara, um cara é bom de marketing, ele já sai deixando a isca. Não, agora, tem vários. Vamos parar daí, a gente vai parar a gravação, você vai contar esse babado aí pra nós. Eu quero saber já em off. Né? Mas vocês que querem desbloquear a mente milionária de vocês, obrigado por nos ouvir mais uma vez, né? Nos sigam o Ranieri e sigam também a Crentaços Produções Subversivas e sigam o canal Telescópio, @canal Telescópio. Nós, todo dia 10, lançamos um podcast novo e a gente se vê mês que vem, Telescópio, pés no chão, olhando pro alto. Tchau. Mamãe! É Deus, mamãe!